Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 37, versículos 4 e 5. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O salmista Davi nos traz aqui nesse pequeno fragmento do Salmo 37 algo muito importante que eu tenho certeza que faz uma diferença enorme para uma família. Uma família precisa aprender a sonhar, uma família precisa se movimentar para frente, ter uma perspectiva de futuro, ter uma noção de futuro. Quando a família para de sonhar, falei sobre isso em uma das ministrações, essa família se perde. No entanto, aqui há um ponto muito importante. Ele diz que precisamos aprender a nos deleitarmos no Senhor, a agradarmos-nos da presença de Deus, a termos prazer na presença dEle. Quando Deus se torna nosso bem mais precioso, os desejos do nosso coração começam a se realizar. Até porque a essa altura de intimidade, devoção, nosso coração está alinhado ao coração de Deus. E certamente nesse alinhamento, Ele não somente pode, mas tem o desejo de nos abençoar, o prazer de nos abençoar. Agora um ponto importante aqui, o caminho da entrega. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele então vai agir. O mais Ele fará. O maior desafio desse texto é a gente aprender a confiar em Deus. Na medida em que nós nos deleitamos no Senhor, nos agradamos da presença de Deus, quando passamos a ter em Deus nosso bem mais precioso, aí o desafio de confiar se torna muito mais tranquilo. Mas ainda assim é um grande desafio para nós, aprender a confiar em Deus, a entregar o nosso caminho ao Senhor e saber que o mais Ele fará. Quantas lutas uma família enfrenta, quantos desafios um pai, uma mãe tem diante de si para que a sua família seja edificada. Não é uma tarefa fácil. No entanto, quando a gente aprende a confiar em Deus, Deus nos abençoa, Ele começa a agir. Alguém já afirmou que quando o homem age, mas quando o homem ora, Deus age. Precisamos aprender a orar, para que não seja a nossa ação, a nossa força, o nosso braço, mas seja o sobrenatural do Senhor agindo em nós e através de nós, a fim de que o melhor de Deus venha sobre a nossa vida. Não é fácil esse caminho da confiança, mas é o caminho que nós precisamos aprender a trilharmos, porque toda família tem seus desafios, todo casamento tem seus desafios, e quantos desejos não realizados, quantos sonhos frustrados na família, quantos corações que estão sem esperança porque já não conseguem ver nada para frente. Deus é o Deus da esperança, Deus do futuro, é o Deus dos planos, e para que Ele possa nos ajudar a realizar os planos que Ele tem para nós, precisamos alinhar o nosso coração ao coração dEle. E uma das formas é aprender a nos jogarmos, a nos lançarmos nele, a confiarmos de todo o coração nele, sabendo que o mais Ele fará. Essa confiança em Deus, essa entrega, faz toda a diferença. O milagre será uma realidade na medida dessa entrega, até porque já afirmei algumas vezes que Deus não pode curar, por exemplo, algo que nós não lhe entregamos. Se não há uma entrega, não tem como ter cura. Precisamos apresentar nossos sonhos a Deus, apresentar nossas expectativas como família diante do Senhor. Precisamos aprender a compartilhar com Deus o que sonhamos para os nossos filhos, para o nosso casamento, o que sonhamos para o nosso trabalho. Precisamos aprender a dividir isso com o Senhor em oração. E na medida em que fizermos isto, decidir pela confiança. Confiar no Senhor é uma decisão. Entregar ao Senhor a nossa vida é uma decisão. O mais, Ele sempre faz. Se você continuar lendo esse texto, vai perceber que a uma certa altura ele fala do privilégio do descanso. Diz: descansa no Senhor e espera nele. Aprendemos a descansar e a esperar em Deus quando compreendemos quem é Ele, quando entendemos quem é o Senhor. Por isso, o texto começa falando sobre o deleite, sobre aprender a nos agradarmos da presença de Deus. Quem sabe quem Deus é, confia nele. Quem sabe quem Deus é, não somente confia, mas entrega e descansa. Que Deus possa nos abençoar tremendamente, poderosamente, e que os nossos sonhos sejam restaurados, nossos desejos sejam realizados para o louvor da glória dele e edificação da nossa família. Deus abençoe você e sua casa, uma ótima manhã, até nosso próximo encontro. Amém.